Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez trazermos um pouco de geografia para nós, né? Esperamos que nesta aula nós possamos aprender um pouquinho sobre o território brasileiro. Vamos falar sobre a sua formação, vamos falar também sobre a sua organização político-administrativa. É muito importante para o nosso curso que possamos aprender, né, as divisões e como se deu essas divisões ao longo da história do nosso Brasil. Nós sabemos, pessoal, que o Brasil, desde o início da sua colonização, ele passou por várias mudanças, sobretudo mudanças no que diz respeito à sua estrutura, à sua organização político-administrativa. Desde o tempo da colônia, do Brasil colônia, vamos observar que o Brasil ele passou por várias mudanças, passou por várias divisões diferentes, e são sobre essas divisões que nós vamos hoje falar na nossa aula. A nossa aula pretende mostrar para cada um de nós, justamente falar um pouquinho sobre esse território chamado Brasil, que desde seu descobrimento, da sua colonização, do seu início da colonização, passou então por todas essas transformações. São várias as transformações que o Brasil sofreu ao longo da história, mas nós vamos nos deter a algumas delas que consideramos mais importantes e que a própria geografia considera mais relevante para que possamos desenvolver nesse momento na nossa aula. Pois bem, a nossa aula ela vai trazer um pouco de interação, né, através de alguns slides que vamos mostrar para vocês, para podermos compreender então aquilo que nós queremos explicar neste momento. Pois bem, a nossa aula vamos falar sobre a questão do território brasileiro e não por acaso, né, esse mapa que talvez dê para todos vocês verem aí da sua cadeira, da onde vocês estão, vocês vão ver que esse mapa traz só as linhas gerais do mapa, e nessas linhas gerais colocamos uma interrogação dentro dessas linhas gerais, para que você pudesse ter justamente essa ideia, né, de que o que será que aconteceu nesse tempo, quais são as formações político-administrativas que ocorreram ao longo da história do nosso Brasil. Então, o que vamos ver aqui é justamente isso, essas divisões. Eu vou falar basicamente de 5 divisões, e essas divisões vão poder nos dar a ideia de como está, de como ficou estruturado o nosso país, o nosso Brasil, até os dias atuais, tá bom? Então, eu queria que você prestasse muita atenção na nossa aula de hoje, para que então a gente pudesse, qualquer dúvida, ser sanada. Você também pode perguntar, tá bom? E qualquer dúvida ser sanada, para que nós possamos não sair daqui com dúvidas, mas poder sair daqui pelo menos entendendo um pouco daquilo que foi e continua sendo a divisão política administrativa do nosso país. Pois bem, é claro que desde os tempos lá atrás, né, dos tempos do descobrimento do Brasil e até antes disso, os países chamados de colonizadores, os países ricos da época, eles buscavam não só colonizar, mas também buscavam impor a sua política sobre os lugares que se tornavam colônias. E não só impor as suas políticas, mas também proteger o seu novo território. E essa ideia de proteção, era preciso que houvesse algumas situações, algumas coisas muito particulares, para que outros países, outros povos, não viessem e talvez tomassem aquele lugar recém-descoberto. Então o Brasil não foi diferente, né? Portugal, quando ele descobre o Brasil nesse sentido, ele então começa o seu processo inicial de colonização, e isso vamos ver desde esse início, né, para podermos entender o processo que aconteceu, as fases, né, desse processo que ocorreram no nosso país. Muito bem, a primeira coisa que nós podemos observar foram as capitanias hereditárias. A coroa portuguesa, ao estar tomando posse, né, do Brasil, das terras que ainda não se chamava Brasil, mas após tomar posse dessas terras, o que acontece? Era preciso que eles protegessem essas terras de alguma maneira. Então, para isso, era preciso que alguém tomasse conta, alguém de confiança da coroa, alguém de confiança do império, e para isso eles então fizeram as chamadas capitanias hereditárias, implantadas por Dom João III em 1534, para que evitasse que as terras recém-descobertas fossem invadidas e conquistadas, é claro, por outras nações, por outros povos. Então as terras elas foram divididas
e foram doadas aos nobres de confiança da coroa, de confiança do rei. Então, naquela época, o que se fez? Se dividiu, se recortou o país. Talvez dê para vocês verem aqui no mapa que está ao lado. Esse mapa mostra justamente que as capitanias hereditárias, elas se concentraram na região litorânea do Brasil. Então, ao redor de todo o litoral do Brasil, foram divididas em partes, não vamos dizer que foram partes iguais, porque não foram, mas de acordo com os nobres que foram se chegando, então aquelas pessoas, aquele Brasil da época, foram sendo fracionados, foram sendo fatiados, né, podemos dizer assim, para que esses nobres pudessem não só terem a posse, entre aspas, desta terra, porque na verdade a posse era do Império, era de Portugal, mas eles poderiam sentir aquela ideia de posse, né? E a ideia de posse de que eles pudessem, então, através disso, também tomar conta da terra para a colônia, melhor dizendo, para o colonizador. Então, nesse tempo, as capitanias hereditárias elas foram criadas e implantadas para que, então, pudessem ser melhor protegidas. E, estrategicamente, essas capitanias começaram em todo o litoral. Por quê? Porque no litoral, certamente, que vinham as caravelas, os navios que poderiam tentar invadir a terra recém-conquistada, recém-encontrada. Então, as capitanias hereditárias foi aí a primeira divisão político-administrativa do Brasil na época, para que então pudesse, a partir daí, ter a sua expansão. E nesse período aconteceu algo muito interessante também, que foi chamada a Lei de Seis Marias. A Lei de Seis Marias foi algo interessante porque esses nobres, né, que tomaram posse e então deram nomes às capitanias hereditárias do Brasil, é claro que autorizadas na época por Dom João III, o que acontece? Esses nobres, através da Lei de Seis Marias, que era uma lei que permitia o usufruto daquela terra. Então esses nobres faziam o quê? Eles repartiam a sua faixa de terra para outras pessoas, para que essas pessoas pudessem cultivar e dando sempre, é claro, todo o benefício para eles e para a coroa, evidentemente. Então tudo isso acontece num período onde era necessário a proteção, era necessária a proteção das terras recém-conquistadas. Assim deu-se início à questão das divisões político-administrativas. Pois bem, então estamos falando sobre o território brasileiro, sua formação, sua organização político-administrativa. Num segundo momento, vamos ver o modelo de divisão geopolítica de Pedro Pinchas Geyser. Esse homem foi um geógrafo muito importante no Brasil, por volta aí dos anos 40 até 60. Ele realmente teve uma importância muito grande, porque ele criou um modelo, ele produziu uma divisão regional do Brasil baseada em questão econômica e produtiva. Ele fez o seguinte, ele identificou 15 regiões brasileiras e fez o que com elas? Ele as agrupou em 3 grandes grupos. Quais são esses grupos? A Amazônia, o Nordeste e o chamado Centro-Sul. Então, esses 3 grandes grupos, divididos numa questão econômica e de produtividade, é claro, dependendo daquilo que se produzia, vale lembrar, pessoal, que no Brasil, no início, né, da sua colonização e também, é claro, muitos anos após isso, a principal economia do país era a agricultura durante muito tempo, sobretudo a cana-de-açúcar. Depois, muito mais tarde, veio a produção cafeeira. Mas o fato é que Pedro Pinchas, que é um geógrafo importante, conceituado, tá, trabalhou justamente durante muito tempo para o nosso famoso IBGE, não é? Então, esse homem, esse geógrafo, ele então criou esse modelo de divisão geopolítica, e esse modelo, ele era importante, foi importante na época, por quê? Porque esse modelo trouxe uma divisão, podendo então observar o que era produzido e o quanto economicamente era viável uma região ou outra. Então, o que ele fez? Ele dividiu a região amazônica, ele dividiu a região nordeste e a região centro-sul. Essas divisões, elas não obedeceram uma regra pelos estados brasileiros que conhecemos hoje. Essas divisões, elas formaram outras linhas
e que, por vezes, pegaram, por exemplo, o estado do Mato Grosso, ele foi cortado, o estado de Tocantins, que conhecemos hoje, também foi cortado, o estado do Maranhão também foi cortado. Então, nós observamos que foi uma divisão baseada nas questões produtivas, mas, é claro, naquilo que economicamente era mais viável para o governo da época. Então, essa divisão geopolítica foi, sim, muito importante. Pedro Pinchas foi um homem que contribuiu em muito para a geografia do nosso país, do Brasil. Contribuiu porque na UFRJ foi professor, fez seu doutorado na UFRJ, então foi um homem realmente importante para todo geógrafo, para a nossa cadeira da geografia. Realmente Pedro Pinchas foi um homem muito importante. Então ele produziu essa divisão durou alguns anos. Após então essa divisão, veio uma outra divisão. Estamos falando do território brasileiro, não é? A sua formação, e a próxima divisão é uma divisão chamada de Quatro Brasis. Bom, a divisão de Quatro Brasis, o nome já por si só já nos mostra, é uma divisão feita em quatro grupos, tá certo? Essa divisão, ela foi feita, produzida ou idealizada por um outro geógrafo mais contemporâneo, né, igualmente importante, ou talvez mais importante ainda do que Geisler. Esse homem foi Milton Santos, que junto com Maria Laura Silveira, dividiu o Brasil em quatro grandes regiões. Quatro grandes regiões. Levando-se em conta o quê? Agora, diferente do anterior, agora Milton Santos leva em conta o critério do meio técnico, científico e informacional, tendo por base a realidade sociocultural brasileira. E, é claro, não podia deixar de ser também as desigualdades encontradas no Brasil na época. Então, durante um tempo também, Milton Santos defendeu esta tese de que o Brasil poderia ser dividido em quatro grandes regiões. Quais foram essas grandes regiões? Vamos observar aqui. A região amazônica, e aí Milton Santos ele segue o modelo da divisão de estados, né? Então ele não corta os estados no meio, ele segue o modelo de divisão dos estados da época, tá certo? Vale lembrar que na época o Brasil ainda tinha os seus territórios, né? Alguns estados que hoje são estados não eram estados, eram territórios, mas mesmo assim ele segue aquela divisão geopolítica da época. E ele cria, então, uma divisão chamada, por exemplo, Amazônia, contendo os estados de Rondônia, Acre, Amapá, Roraima, o Pará, não é? Então, esses estados compõem o que ele chamou de Amazônia. Depois ele também compõe um chamado Centro-Oeste. Então, a ideia de Centro-Oeste de Milton Santos é diferente da que nós temos hoje, tá certo? Porque a ideia de Centro-Oeste de Milton Santos, ele foi uma ideia que pegava também o Tocantins, tá certo? Junto com os outros estados, que são Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Então, observe que ele abrangia um outro estado, tá bom? Chamando também essa divisão de Centro-Oeste. Depois ele chamou uma divisão chamada de concentrada. O que ele quis dizer com concentrada? É onde estava concentrada toda a parte econômica do país, tá certo? Toda a parte mais importante do que diz respeito ao meio técnico e científico e até mesmo informacional, isto é, aquilo que nós produzimos e produzimos, né, de informação para as pessoas. Então, o Milton Santos, ele faz uma divisão que vai até as Minas Gerais, de Rio Grande do Sul até as Minas Gerais. Então, pega vários estados brasileiros, compondo, é claro, a região que nós conhecemos hoje como Sudeste e a região Sul. Ele fundiu essas duas em uma só e disse que essa região era chamada região concentrada, o que para ele se justificava pelo fato de que essa região era uma região onde as pessoas tinham maior concentração de renda, a maior concentração técnica e científica e a maior produção intelectual e a produção de informação. Por isso ele chamou essa região de região concentrada. No mapa você vai ver pela cor lilás. E também a região chamada Nordeste, tá certo? Pegando da Bahia até o Maranhão. Essa região ele chamou de região Nordeste. Então, Milton Santos,
ele faz uma divisão e a base que ele tem é justamente a questão técnica, a questão científica. Por quê? Por entender que o Brasil havia uma disparidade, uma desigualdade muito grande e que não se podia, na visão de Milton Santos, delimitar o Brasil apenas por estados. Mas era preciso, na visão dele, que o Brasil pudesse ter algumas divisões também políticas, administrativamente pensando na questão econômica, na questão científica e na questão da informação. Tá certo? E é claro que até hoje nós sabemos que essas regiões são as regiões que desenvolvem mais essas três áreas, né, no nosso Brasil ainda hoje. Mas nós podemos observar que não pararam por aí. Bom, ainda falando, claro, né, sobre o território brasileiro, sobre a sua formação, a sua formação e a sua organização político-administrativa, nós vamos para o quarto. Observe aqui, o modelo de Getúlio Vargas, de 1941. Neste modelo de Getúlio Vargas, observe que neste modelo foram considerados aspectos físicos e socioeconômicos. Então, diferente agora da questão informacional, diferente da questão apenas de natureza, né, conforme foi o primeiro, não, agora é algo diferenciado. Agora tem os aspectos físicos, socioeconômicos. Então foram criadas, nesta época, em 1941, um modelo de 5 macro-regiões. 5 macro-regiões, e esse modelo não foi bem aceito pelos estudiosos da época. E logo esse modelo ele foi substituído, tá certo? Foi um modelo que não agradou à época os geógrafos, os estudiosos da época, tá certo? Por ter algumas dificuldades. Então ele logo foi substituído e vamos ver logo pelo que ou pelo qual, né, ele foi substituído. A divisão regional de 1970. Pois bem, em 1970, tá, essa divisão ela foi elaborada pelo IBGE, tá certo? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no nosso país. E então o território do Acre ele foi elevado à condição de Estado. Olha só, antes era só um território, tá? Foi criado também o território de Roraima, tá certo? O Brasil, então, ele fica constituído, na época, em 1970, por 22 estados e 3 territórios, tá certo? Então, observe que você vai ver no mapa aqui que essas grandes regiões, elas ainda permanecem hoje. Essas 5 macro-regiões, ou 5 grandes regiões, elas permanecem hoje. O que mudou, então, para os dias de hoje? É a condição dos territórios. Vamos ver já já a condição dos territórios que mudou, tá certo? Eles passaram a ser Estado. Eles foram elevados à condição de Estado e não mais de território federais. Porque enquanto territórios federais eram vinculados diretamente ao governo federal, tá certo? Enquanto Estado, eles passaram a ter toda a estrutura que os demais estados têm, os seus municípios, a sua estrutura, claro, organizacional. Então, tudo isso muda. Aí você vai ver isso já já. Então, essa divisão, tá certo? De 1970, ela tem por base justamente essa questão do território do Acre, tá? Que mudou, e a criação do território de Roraima. Pois bem, ainda falando da mesma coisa, vamos agora para a divisão que você tem atualmente. Qual a divisão que nós podemos dizer que estamos aqui em vigor no nosso país? Pois bem, no nosso país, a divisão política administrativa atual, a partir da Constituição de 1988, o Brasil, meus queridos irmãos alunos, eles assumiram aí a configuração atual. Qual a configuração atual? A configuração atual é ter 26 estados e apenas um Distrito Federal. Não mais temos territórios federais, tá certo? Desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, então nós passamos a essa mudança, e uma mudança significativa, tá? Foram criados, por exemplo, os estados do Mato Grosso do Sul e do Tocantins. Antes, o Mato Grosso do Sul não existia, era anexado ao Mato Grosso, tá certo? Então foi criado o estado do Mato Grosso do Sul, foi criado o estado do Tocantins, que antes pertencia a Goiás, tá certo? Outra coisa importante, os territórios de Roraima e os territórios do Amapá, eles foram elevados
à condição de estados, igual aconteceu com o Acre, tá certo? Também o território de Fernando de Noronha, também ele foi incorporado ao estado de Pernambuco. Deixou de ser um território e foi incorporado ao estado de Pernambuco, passou a ser parte integrante do estado de Pernambuco. Então, o Brasil deixou de ter territórios federais nesta época, passou a assumir uma formação geopolítica diferenciada e hoje temos apenas o chamado Distrito Federal, né, que está em Brasília, tá certo? Então, é importante nós observarmos isso, por quê? Porque essa é a divisão sociopolítica que temos atualmente. Então, hoje, o Brasil, ele conta com justamente 26 estados e um Distrito Federal. Então, essa foi aí um resumo para nós observarmos as divisões, tá certo? As divisões, a formação, a organização político-administrativa do Brasil. Até a próxima aula, tá bom? Um abraço a todos.